Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Pelo que eu percebi nos comentários, vocês gostaram bastante das minhas novas adaptações, né, da minha lousa, dos meus mapas, que eu realmente arrasei, tá? Alguns de vocês falaram que eu estava treinando durante as férias. Gente, eu sempre soube desenhar mapas tão perfeitos e maravilhosos como aqueles. Eu só, digamos que, mostrei para vocês, entendeu? Era um dom que eu deixava meio quietinho lá no lugar. Falei, não, eu vou mostrar para eles, vai, que esses são os meus verdadeiros dons. Sério. Gente, como eu falei na semana passada, hoje a gente vai continuar o tema da urbanização e aí a gente cai mais especificamente para a urbanização brasileira. E para falar desse tema, que é uma coisa que a gente já tinha conversado, não sei se vocês lembram, antes da gente entrar no isolamento, eu já tinha falado para vocês que esse tema a gente ia abordar principalmente olhando por essa visão desse livro maravilhoso que é o Quarto do Despejo. Deixa eu pegar o livro aqui só para mostrar que eu não peguei na internet, não, tá, gente? Não foi resumo da internet, eu li mesmo, ó, cheio de coisinha ainda, tá bom? Cheio de post-it, ó, tá? Pra provar que eu li de verdade. Gente, é um livro que quem ainda não leu, eu recomendo bastante que vocês leiam. É incrível, é uma leitura, assim, muito rica e ao mesmo tempo muito pesada pela forma como a autora descreve, né? Tudo que ela passa, principalmente quando ela faz a narração sobre os períodos que ela passa sem comer, então mostrando como a fome é realmente uma coisa terrível, né, para qualquer ser humano. Bom, e aí a gente vai ver um pouquinho a urbanização brasileira dentro do que aconteceu no livro, assim, um pouquinho focando as coisas que foram mostradas no livro, ou as coisas que foram narradas no livro pela autora Carolina Maria de Jesus, tá certo? De novo, ó, a Josi, um beijo pra ela, que ela é fantástica. Gente, vamos começar então lembrando que quando esse livro foi escrito, ele foi escrito na década de 50, na verdade no finalzinho da década de 50, ele vai ser publicado só um tempo depois, na década de 60, mas ele é escrito no final da década de 50 e ele vai passar justamente num período que a gente já estudou quando nós vimos lá a industrialização, que é esse período aqui do governo JK, tá? Nosso querido Juscelino Kubitschek. Vocês devem se lembrar, gente, que o Juscelino ele foi um presidente dos mais importantes, né? Ele foi um dos mais importantes presidentes brasileiros. Ele que deu início ao processo de industrialização e, consequentemente, também urbanização. Claro que ele não foi sozinho, a gente tem todo um período histórico que vai depois dar ânimo para esse processo de industrialização. A gente já tinha começado essa industrialização lá com o Getúlio Vargas, ele já deu certas bases para esse processo, ele construiu as indústrias de base, né? As estatais brasileiras começam nesse período e isso acaba dando base, isso acaba dando força para depois, na década de 50, o Juscelino de fato dar início a esse processo, tá? Então, a gente viu que o JK lá na década de 50, quando ele é eleito, ele faz todo um plano que tem um nome específico, tá bom? Que é o nosso plano de metas. Lembra que a ideia dele é que você tinha várias metas que tinham que ser alcançadas em várias áreas brasileiras, né? Na área de educação, saúde, infraestrutura. Alguma dessas metas, eu não vou dizer que todas são alcançadas, mas ele realmente avança em vários desses setores. A gente pode dizer, por exemplo, o setor rodoviário é uma das coisas que ele mais ajuda a ter um desenvolvimento dessa infraestrutura. Ele vai construir Brasília, o grande marco do seu governo, não é o único, mas é um dos grandes marcos, né, que dura até hoje aí como a capital brasileira. Vocês devem se lembrar que antes disso a capital brasileira ficava lá no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter um grande investimento em infraestruturas aí, voltamos na questão das rodovias, então você tem lá o desenvolvimento de muitas rodovias, cresce, né, o número dessa forma de transporte no Brasil. Só lembrando, gente, que essa forma de transporte não é errada, tá? Quer dizer, a gente poderia sim desenvolver as grandes estradas, né, as grandes rodovias, como foi feito no Brasil, mas como o Brasil é um país de tamanho continental, o ideal é que a gente também usasse outras formas de transporte, como por exemplo o setor ferroviário. E o setor ferroviário do Brasil é muito pouco desenvolvido, principalmente se a gente compara com o setor rodoviário. Por que nós fizemos essa opção? Porque também entre as décadas, lá no final de 50, 60, a gente começa a receber, várias multinacionais. E essas multinacionais, muitas delas vão estar atreladas ao setor justamente automobilístico. Então você vai ter a Volkswagen, você vai ter a GM, né, Chevrolet, vindo aqui para o Brasil. Então isso ajuda a dar força para você fazer essa opção para o setor rodoviário e não para outros modais de transporte. Bom, o Juscelino então ele teve vários aspectos que foram muito positivos. Então, se a gente pensar mesmo no desenvolvimento do Brasil, no crescimento do país, né, como ele vai crescendo, realmente o JK ele é fundamental, não tem como a gente tirar esse mérito dele. Porém, gente,
nós vamos ver que ao mesmo tempo que ele trouxe muitas coisas positivas, depois do seu governo, no final do seu governo, a gente já começa a ver alguns problemas aparecendo no Brasil. A gente começa a ver, por exemplo, o endividamento público. Para você ter investimento, quer dizer que a máquina pública, o Estado como um todo, ele tem que investir. O governo brasileiro não tinha como investir, então o que ele faz? Ele pega empréstimos. Geralmente os empréstimos vão ser dos bancos internacionais. Isso significa que você vai endividando o ministério, né, o setor público, ele vai ficando cada vez mais inchado. E se ele está endividado, posteriormente ele não consegue fazer novos investimentos, ele não consegue investir em outras coisas, como saúde, como educação, por exemplo. Também, gente, vai ser muito marcado, olha só, por essa vocês não esperavam, hein? Lá em JK a gente tinha, gente, corrupção, vocês acreditam numa coisa dessa? Quando eu li, falei, meu Deus, estou chocada, tá? Além disso, esse crescimento que foi proporcionado pelo JK foi muito positivo, sim, mas ao mesmo tempo percebe-se que apesar da gente ter o plano de metas, para algumas coisas não se tinha um planejamento. E isso vai ficar muito visível, principalmente quando a gente cai nas cidades brasileiras. As grandes cidades brasileiras que passaram por esse processo de industrialização, a vinda das multinacionais fez então com que essas grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, depois também a gente vai ter Belo Horizonte e outras capitais brasileiras. Quando você tem essas multinacionais chegando, gente, automaticamente isso vai atrair muitas pessoas, né? Essas cidades elas passam a ser um centro de atração. Se elas atraem muitas pessoas, isso significa que você tem que dar também subsídio para essas pessoas, né? Ou seja, você tem que dar uma forma de vida para essas pessoas, tem que dar moradias, tem que dar transporte, saúde, educação, infraestrutura como um todo, e a gente percebe que isso não aconteceu, tá? Então as cidades brasileiras, elas não estavam preparadas para o grande crescimento que elas passariam a ter, principalmente a partir da década de 50. Gente, no livro do Quarto do Despejo, isso é muito nítido, tá? Vocês devem se lembrar que a autora, ela morava numa favela, não sei se vocês viram, gente, eu desenhei aqui, ó, bonitinho, a favela, quer dizer, favela, né? Agora a gente não fala mais favela, a gente fala comunidades. Mas ela morava então numa favela que aliás nem existe mais, né? Que era a favela do Canindé, que ficava lá em São Paulo. Vocês devem ter percebido que ela morava na beira do rio, né? Muito próximo do rio. Era uma área sem qualquer infraestrutura, era uma área totalmente imprópria para ocupação, pelo menos da forma como foi feita, era totalmente impróprio para ocupação. E isso era tradicionalmente comum, digamos assim, nessas grandes cidades crescentes aqui no Brasil. Bom, por que São Paulo? Né? É importante a gente sempre ressaltar a importância e o diferencial do estado de São Paulo, né, gente? A cidade de São Paulo, ela já tinha passado por um certo desenvolvimento desde a década de 1920, em decorrência do café, como eu já falei para vocês. E aí São Paulo, ela vai ter então nesse período um grande desenvolvimento, tá? Ela vai ter um grande crescimento. Essas multinacionais aqui, muitas delas foram para lá no ABC Paulista, e aí você vai ter então um grande desenvolvimento, sim, da cidade de São Paulo. Ela começa a crescer demais, tanto a sua infraestrutura, né, o número de população começa a crescer, e a gente começa a ter grandes obras, né, a cidade passa por grandes transformações, então vários viadutos, né, várias transformações mesmo na infraestrutura da cidade, na rede urbana da cidade, se transforma demais. O que não se transforma é, de novo, que a gente acaba não tendo planejamento. Então ela vai ter sim planejamento, e é legal que a própria autora, gente, a Maria Carolina, ela fala muito isso, que é como se você tivesse duas cidades diferentes. Se tivesse uma cidade para os ricos, e para essa cidade dos ricos você tem tudo, toda a infraestrutura é desenvolvida para eles, e você tem a cidade dos pobres, né? Ou o que ela chama de quarto de despejo, porque ali seria onde caberiam os pobres. Os pobres, para eles não merecem nada, né? Para eles nada, só para os ricos é que realmente merece todas essas modificações aqui que são feitas na cidade de São Paulo. Tanto é, gente, que essas grandes obras estão muito mais relacionadas com, por exemplo, transporte, para deixar a cidade mais fluida, com energia, sim, mas não para toda a cidade, isso vai vir só depois, com uma rede, sim, de saneamento básico, né, abastecimento de água, mas não para as áreas mais periféricas. Então você vê que essas grandes obras são em alguns pontos específicos da cidade. E uma coisa que de nada é desenvolvido em São Paulo por muito tempo vai ser a questão da moradia. Não se tinha um desenvolvimento, principalmente nesse setor, né? Você não tinha um investimento público nesse setor. O que significa então que as pessoas mais pobres, que começaram a ir às pencas para São Paulo, não tinha como adquirir um imóvel. Gente, vocês sabem quanto custa um imóvel? Eu sei que hoje é muito mais caro do que era no passado, mas o salário também era diferente, era muito menor.
que significa que uma pessoa pobre, pensa na Maria Carolina mesmo, negra, né, como ela mesma se descreve no livro, sempre foi pobre, a família sempre foi pobre, moradora da favela, sabia ler e escrever, o que era uma exceção naquela época, mas sabia ler e escrever, só que para ela, gente, como que ela ia conseguir comprar uma casa? Ela vai conseguir comprar uma casa, se vocês não sabem da história dela, ela consegue sim comprar uma casa, mas muito tempo depois, quando ela já é consagrada escritora, mesmo assim ela não ganha tanto dinheiro assim, mas é aí que ela consegue comprar uma casa. Em outra situação, como favelada, como preta no Brasil, mulher preta no Brasil, provavelmente ela ficaria morando na favela ali por um bom tempo, ou até o fim da sua vida. Gente, a cidade de São Paulo, com esse grande desenvolvimento, com essas grandes obras, ela começa a sofrer muito fortemente com a imigração, ou seja, começa a ter uma chegada gigantesca de pessoas para as áreas urbanas. Essas pessoas vêm para onde? Quer dizer, de onde elas vêm? Né? As pessoas que vão para São Paulo estão vindo de onde? Elas estão vindo das áreas rurais, porque aqui a gente começa a ter muito êxodo rural brasileiro, a gente começa a ter inclusive a inversão, né, de um país que é predominantemente rural para um país que é predominantemente urbano. Nós começamos a ter a imigração também muito forte dos nordestinos que fazem, né, grandes eixos de migração, então eles vêm aos montes, né, vêm para a cidade de São Paulo, e quando eles chegam lá em São Paulo, muitos não sabem ler, muitos não sabem escrever, de novo, muitos são pretos, muitos são pobres, lógico, né, para fazer migração, tradicionalmente vão ser mais pobres, e quando chegam em São Paulo, encontram o quê? Talvez mais oportunidades de trabalho do que teria no Nordeste? Sim, tá? Muitos talvez vão ter, mas oportunidade de trabalho, gente, não quer dizer enriquecimento. E aí muitos acabam trabalhando em trabalhos informais ou trabalhos que pagam muito mal, e isso consequentemente, né, essa grande migração vai trazer também vários aspectos negativos, até porque, de novo, a cidade não estava planejada para receber essas pessoas. Então você vai ter um monte de gente chegando, só que você não tem emprego para todo mundo, então você vai ter desemprego, você vai ter falta de moradia, né? Essas pessoas acabam não tendo onde morar e aí elas têm que ir para as áreas periféricas, elas acabam morando nessas áreas de favela. Você tem uma pobreza muito latente, então você tem muitas pessoas com trabalho disponível, quer dizer, muita mão de obra disponível no mercado, essa mão de obra passa a ser ainda mais barata. Se já era uma mão de obra barata, como você tem muita gente para trabalhar, isso fica ainda mais barato. Então essa pobreza ela vai se intensificando cada vez mais. E aí, de novo, é uma população sem educação formal, tem tipo de serviço essas pessoas depois poderiam alcançar. Você vai ter, então, a pobreza e a favelização. Favelização é esse processo de crescimento das favelas. Só lembrando, gente, que a favela não é criada aqui. A favela é criada principalmente após a abolição da escravidão no Brasil, porque você não tinha, os negros quando eles saíram das fazendas, eles não tinham para onde ir, migraram para as cidades não tinham nenhuma intenção de dar moradia para essas pessoas e por isso que elas acabaram migrando. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, elas migraram para os morros. Em São Paulo a gente vai ter várias áreas diferentes de favela, mas uma área que era tradicional era na beira dos rios. Gente, então a gente vai ter todo um processo aí que ao mesmo tempo que uma cidade cresce, ao mesmo tempo que você tem, digamos, com um certo desenvolvimento, mas você tem também o contrário, a criação de pobreza, né, de miséria, de pessoas realmente miseráveis. E é muito latente no livro a descrição que ela faz dos dias que ela passa fome. Se vocês leram o livro, vocês vão perceber que dá até uma certa angústia, né? E é o que a gente fala, passar fome não é porque eu fiquei sem almoçar um dia. Passar fome é porque você come o mínimo, você tem às vezes nenhuma refeição por dia, quando você tem uma refeição por dia, come muito mal, muito pouco, provavelmente sem os nutrientes necessários e de uma forma contínua. Gente, os temas abordados no livro são muitos. Se vocês leram ele com cuidado, não só o resumo da internet, tá? Vocês vão saber que a gente tem vários temas sendo abordados, alguns eu já mostrei aqui para vocês, né? A questão da desigualdade, por exemplo, mas a autora também destaca muito a questão do racismo, que até hoje a gente percebe muito. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas durante esse período de isolamento é impressionante como a violência policial em relação à população mais pobre e principalmente em relação à população negra no Brasil está aumentando muito, o que é algo absurdo.
O livro também aborda a fome, como eu já falei para vocês, e a própria violência da favela, né? A autora, por várias vezes, ela vai descrevendo como a favela, diversas vezes, ela é extremamente violenta. As pessoas que moram na favela, elas são muito violentas e, ao mesmo tempo, são muito vulneráveis também a muitas coisas. E essa violência está muito associada à forma de vida. A própria autora, não que ela chegue a ser violenta no livro, mas a forma como ela descreve algumas coisas, você percebe que a raiva dela é muito grande pela condição de vida que ela está, pela a vida que ela leva mesmo como catadora de latinha. Enfim, gente, eu acho que o livro é muito interessante porque a gente consegue ter essa percepção do que estava acontecendo no Brasil e esse processo muito grande de transformação tão intensa que foi no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960. A autora tem uma frase que eu destaquei aqui que eu achei bem bacana. Ela vai dizer que nós somos pobres, viemos para as margens dos rios. As margens dos rios são lugares do lixo e dos marginais. Ou seja, só ia para algumas regiões da cidade quem realmente era pobre. Então, para o pobre, pelo menos na cidade de São Paulo, naquele período, você não tinha muito outros lugares, muitas outras opções. Gente, essa falta de planejamento aqui vai trazer como consequência no Brasil praticamente todos os problemas urbanos que nós vemos até hoje. A questão, por exemplo, do transporte, a questão da falta de infraestrutura, saneamento básico, abastecimento de água, redes de energia em todos os lugares. Nós temos também em várias cidades brasileiras a questão, de novo, da moradia, tá? Só para vocês saberem, gente, em São Paulo tem muito mais casa vazia do que moradores sem teto. Ou seja, você tem um movimento de pessoas, você sabe, né, que a gente tem o MST, que é um movimento de pessoas sem terra, que é um movimento muito mais rural, né, relacionado com a terra, então com essa questão agrícola, só que a gente também tem o movimento do sem teto, então são pessoas nas áreas urbanas que não têm moradia. Só que é uma coisa absurda, você tem muito mais espaço, imóveis vazios do que pessoas. Então por que você tem pessoas que são sem teto? Fica esse questionamento aí para vocês. Claro que muitos de vocês vão dizer, ah não, mas se a pessoa ela não tem dinheiro, ela não tem que comprar casa mesmo. Nós vivemos num país capitalista. Ok, eu entendo que esse ponto de vista de alguns de vocês. Só que ao mesmo tempo a gente vai perceber que muitos desses imóveis, gente, são imóveis que estão abandonados há décadas, que ninguém quer esses imóveis, principalmente por quê? Porque senão ele ia ter que fazer uma reforma enorme, porque às vezes são aqueles prédios gigantescos, fica muito caro para você reformar. Então, às vezes o cara é dono, mas ele está esperando, sei lá, um milagre divino para fazer alguma coisa, ou alguém querer comprar por algum motivo. Nós temos muitos imóveis que pertencem ao Estado, ao governo. Você tem vários prédios públicos lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, praticamente todas as cidades brasileiras, que são prédios que estão desocupados. Então tá lá gastando energia não digo, mas tá lá aquela coisa parada e ao mesmo tempo você tem pessoas que precisam morar em algum lugar que não seja debaixo da ponte. As cidades no Brasil, ainda por cima, ela tem tido governantes que são ainda mais cruéis, né? Porque além de não construir moradia para essas pessoas, além de não fazer um investimento nesse setor, para piorar, ainda cria condições de uma cidade que não é para a pessoa. Então, às vezes, debaixo da ponte, não sei se vocês já viram lá em São Paulo, eles põem umas estacas, eles põem tipo uns espinhos, tipo umas coisas que é para os moradores de rua não poderem dormir nem embaixo da ponte. Ou seja, é realmente para você expulsar essas pessoas. E aí você faz o quê? Você não pode desaparecer com as pessoas. E o Estado ele tem sim uma obrigação com todos nós. Nós somos cidadãos brasileiros e o Estado brasileiro, pela Constituição, ele é obrigado sim a olhar por todos os seus cidadãos, independente de serem ricos ou serem pobres. Bom, gente, fica aí a reflexão de vocês. Faltou a gente ver um pouquinho mais alguns desses problemas urbanos, mas aí eu deixo para outra semana, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, que vocês reflitam um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo, essas situações que nós temos nas cidades brasileiras, tá bom? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que hoje foi mais curta a aula, não tenho certeza, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, até semana que vem, gente. Tchau, tchau!